Você já sentiu aquele arrepio inexplicável na espinha que sobe pela sua nuca e te diz, sem palavras, que algo está prestes a acontecer? Ou a sensação súbita de que você precisa olhar para trás apenas para encontrar alguém te encarando? A maioria das pessoas ignora isso. Chama de coincidência, de instinto, mas essa é uma explicação perigosamente incompleta. A verdade proibida é que esse arrepio não é um acaso. É um sistema de navegação, um GPS biológico ultrassensível, projetado para ler a linguagem secreta do universo, a energia. Pense na última vez que você entrou em um cômodo logo após uma briga acalorada. Você não viu nada, não ouviu nada, mas você sentiu. O ar parecia denso, pesado, quase irrespirável. O que você estava sentindo não era imaginação. Era a prova irrefutável de que pensamentos e emoções não são eventos privados confinados dentro do seu crânio. Eles são emissões, ondas de energia que impregnam o espaço físico, deixando um rastro que o seu GPS interno consegue ler perfeitamente. Esse arrepio, essa sensação no peito, essa percepção da energia pesada, tudo isso é a mesma tecnologia em ação. É o seu campo energético pessoal interagindo com o campo energético ao seu redor. Você está constantemente recebendo e transmitindo informações em um nível que a ciência convencional está apenas começando a entender. Você é uma antena viva, sintonizada na frequência da realidade. Mas essa revelação levanta uma questão ainda mais profunda e perturbadora. Se o seu corpo pode ler a energia do ambiente, isso significa que a sua mente pode escrever nele. E se esse sistema de navegação não for apenas para te alertar, mas para te dar o poder de definir o curso? Milhares de anos atrás, os sábios do Egito Antigo descobriram o código secreto que rege essa interação. Um princípio tão poderoso que foi gravado em uma única placa de esmeralda, escondido do mundo por milênios. Um princípio que afirma que o universo da sua mente não apenas influencia a realidade, ele a cria. Esse código secreto, essa lei universal, não é uma filosofia vaga. É um mecanismo preciso, gravado na lendária tábua de esmeralda por uma figura conhecida como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Por milênios, as elites e as sociedades secretas guardaram seu princípio fundamental às 7 chaves, permitindo que a humanidade o interpretasse de forma literal e inofensiva. O princípio é este: o que está em cima é como o que está embaixo. Para os não iniciados, isso soa como uma simples analogia entre o céu e a terra, mas essa é a mentira que esconde o segredo. A verdade proibida é que o que está em cima não é o céu, é o universo que existe dentro de você, seus pensamentos, suas crenças dominantes, a qualidade da sua imaginação. E o que está embaixo é a sua realidade material, sua saúde, seus relacionamentos, sua situação financeira. Este não é um decreto de correspondência, é um comando de criação. A tábua de esmeralda revela que o seu mundo interior não apenas influencia o seu mundo exterior, ele o projeta. Ele o esculpe. Cada pensamento carregado com emoção é um pulso energético que você envia para o campo quântico. Sua imaginação não é um refúgio para fantasias. É a sala de projetos onde o arquiteto da sua realidade desenha a planta baixa do seu futuro. Quando você sustenta a imagem de sucesso com o sentimento de gratidão, você está emitindo uma frequência que reorganiza a matéria para corresponder a essa imagem. Quando vive imerso no medo da escassez, você está comandando o universo a te entregar mais motivos para temer. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é a causa central delas, operando uma tecnologia mental que nunca lhe foi explicada. Isso soa como misticismo antigo, algo que a mente lógica e moderna deveria descartar. Mas, e se eu te dissesse que a prova mais inquestionável, mais documentada e cientificamente validada deste poder não está em um artefato egípcio, mas sim nos laboratórios e hospitais mais avançados do mundo? E se a medicina moderna, em sua busca por curas químicas, tivesse tropeçado acidentalmente na prova definitiva de que a sua mente é o verdadeiro placebo, capaz de gerar curas milagrosas ou doenças fatais a partir do nada? Esqueça os hieróglifos e os textos antigos por um instante. A prova mais irrefutável e cientificamente documentada de que sua mente comanda a matéria não está trancada em uma tumba egípcia. Ela está escondida em plena vista nos anais da medicina moderna, sob um nome que todos conhecem, mas cujo poder real é um segredo proibido: o efeito placebo. Este fenômeno não é uma mera curiosidade psicológica. É a demonstração definitiva de que seu campo energético pessoal tem autoridade absoluta
absoluta sobre seu corpo físico. Imagine a cena que se repete todos os dias em hospitais ao redor do mundo. Pacientes recebem uma simples pílula de açúcar, mas são informados de que se trata de um novo e revolucionário medicamento. E então, o impossível acontece. Doenças consideradas incuráveis entram em remissão. Dores crônicas que resistiram a todos os tratamentos desaparecem. O corpo se cura não por causa da pílula, mas por causa do poder da crença. A convicção inabalável do paciente se torna um comando direto, uma ordem que a energia do seu corpo executa sem questionar, reescrevendo sua própria biologia. Mas este poder é uma lâmina de 2 gumes. Para cada cura milagrosa gerada pelo placebo, existe sua contraparte sombria e aterrorizante, o efeito nocebo. Quando uma figura de autoridade, como um médico, entrega um diagnóstico negativo, a mente do paciente pode aceitar essa sugestão como uma sentença de morte. A energia da crença no pior cria o pior. É a prova secreta de que seus pensamentos, suas convicções, não são apenas reações passivas ao mundo. São as causas ativas que o constroem, para o bem ou para o mal. Você não é feito de carne e osso. Você é feito de energia e informação, e a sua mente é o programador mestre que decide o que essa energia vai se tornar. Sua biologia não é seu destino, é o seu domínio. E isso estabelece uma verdade fundamental e inegável. Seu poder mental é soberano dentro dos limites do seu próprio corpo. Mas e se esse poder não parasse na barreira da sua pele? E se essa energia, capaz de criar saúde ou doença a partir do nada, pudesse se estender para fora, conectar-se e interagir com a energia de outras mentes? O lendário psicólogo Carl Jung não apenas suspeitou disso, ele descobriu a prova de que as mentes individuais não são ilhas isoladas. Somos todos continentes submersos, conectados por um vasto e secreto oceano de consciência. O poder de curar ou adoecer o próprio corpo é a prova de que você é o mestre do seu universo interior. Mas a verdade secreta, a revelação que transforma um mestre em um deus, é que não existem universos interiores separados. O lendário psiquiatra Carl Jung, ao explorar as profundezas da psique humana, descobriu algo tão chocante que a ciência convencional ainda hoje tenta ignorar. As mentes individuais não são ilhas. Somos todos parte de um vasto e antigo continente de consciência, submerso sob a superfície da realidade cotidiana. Ele o chamou de inconsciente coletivo, mas seu nome verdadeiro é o campo de energia unificado. É a prova psicológica de que existe um oceano de mentes e você está nadando nele neste exato momento. Imagine um campo invisível que conecta cada ser humano que já viveu. Um reservatório etérico de todos os medos, esperanças, mitos e arquétipos da nossa espécie. Você não está apenas conectado a ele, você tem acesso a ele. Já aconteceu com você? Pensar em alguém que não vê há anos e segundos depois, essa pessoa te liga. Ver uma palavra ou símbolo desconhecido e de repente começar a vê-lo em todos os lugares. Isso não é coincidência, são sincronicidades. São momentos em que a sua consciência individual se alinha perfeitamente com a consciência coletiva. São falhas na Matrix que revelam a verdade oculta. Você está constantemente enviando e recebendo informações deste campo compartilhado. Sua intuição, seus sonhos, suas ideias repentinas, muitas vezes não são suas. São downloads diretos do oceano de Jung. Por décadas, essa ideia de uma mente global foi tratada como uma bela metáfora, um conceito espiritual, mas não algo que pudesse ser provado ou medido. Era o limite onde a ciência parava e a fé começava. Mas e se eu te dissesse que uma equipe de cientistas, na prestigiada Universidade de Princeton, construiu uma máquina projetada para estudar a aleatoriedade, mas que, ao longo de décadas, acabou detectando algo impossível, a pulsação de uma consciência global. Um dispositivo que provou que o oceano de Jung não é uma metáfora, é um campo de energia físico, real e detectável, que reage em tempo real aos picos de emoção humana em escala planetária. O oceano de mentes de Carl Jung não era uma teoria, era uma predição. E por décadas, nos corredores da prestigiosa Universidade de Princeton, uma máquina esteve rodando silenciosamente, esperando o momento certo para provar que ele estava tragicamente correto. O projeto era conhecido como Projeto de Consciência Global, e sua premissa era simples: monitorar geradores de números aleatórios, dispositivos eletrônicos que, por sua natureza, deveriam produzir puro caos, uma sequência de
de zeros e uns sem qualquer padrão. Por anos, foi exatamente isso que eles fizeram, até que o impossível aconteceu. Em 11 de setembro de 2001, no exato momento em que as torres caíram e a consciência de bilhões de pessoas no planeta se focou em um único ponto de horror e compaixão, as máquinas pararam de ser aleatórias. O caos se transformou em ordem. Pense no significado profundo disso. Aqueles geradores, espalhados pelo mundo, não estavam conectados a nenhuma rede de notícias. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles sentiram a onda de choque emocional da humanidade. A atenção focada de bilhões de mentes em um único evento foi tão poderosa que impôs um padrão no mundo físico, influenciando o comportamento de máquinas eletrônicas. Esta não é uma especulação esotérica. São dados. É a prova física, o gráfico na tela, que mostra que a consciência global é real, que o oceano de Jung existe e que nossos pensamentos e emoções coletivos criam marés que podem literalmente mover o mundo material. Somos parte de um campo de energia unificado, uma mente planetária que pulsa em uníssono com nossos maiores triunfos e nossas mais profundas tragédias. Isso nos deixa com uma verdade inegável e assustadora. Um campo de energia nos conecta a tudo e a todos. Mas qual é a linguagem secreta desse campo? Como nossos pensamentos, nossas emoções, viajam através desse oceano invisível para influenciar uns aos outros e até mesmo as máquinas? A resposta foi descoberta há mais de um século por um dos maiores gênios da história. Um homem que não via o universo como matéria, mas como uma sinfonia de vibrações. Nikola Tesla descobriu a frequência secreta que serve como a chave mestra para entender e finalmente comandar a própria realidade. O projeto de consciência global nos deu a prova física de que um campo de energia nos conecta, mas ele não explicou a linguagem desse campo. A resposta, o código secreto de transmissão, foi descoberta por um homem que vivia décadas à frente de seu tempo, um gênio cuja mente operava em uma frequência diferente da humanidade comum. Nikola Tesla não era apenas um inventor, ele era um vidente do universo energético, e ele nos deixou a chave mestra em uma única e poderosa declaração. Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Esta não é uma citação inspiradora, é um manual de instruções proibido para a natureza da realidade. Enquanto o mundo via um universo de objetos sólidos e separados, Tesla via uma sinfonia cósmica de frequências vibracionais e a consciência humana era o maestro. Essa revelação é o elo perdido que conecta a ciência moderna à sabedoria antiga. Milênios antes de Tesla, os mestres herméticos ensinaram exatamente o mesmo princípio no Kybalion, uma coleção de conhecimentos secretos. Um de seus 7 princípios sagrados afirma: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O que isso realmente significa é que seu estado mental não é algo abstrato ou confinado em sua cabeça. É uma frequência vibracional que você emite constantemente, como uma torre de rádio. Seu medo tem uma frequência, sua alegria tem outra. Sua gratidão vibra em uma harmonia que o universo entende. É por isso que a lei da atração, como foi ensinada para as massas, é uma mentira incompleta. Você não atrai o que você quer com um pensamento positivo superficial. Você atrai aquilo que você é, vibracionalmente. Sua frequência dominante é o seu destino. Você é o sinal. E a realidade é o espelho que reflete esse sinal de volta para você. Este é o mecanismo secreto por trás de tudo. É a física que explica como sua mente influencia o campo global. Mas falar de vibrações e frequências ainda pode parecer invisível, etéreo. E se houvesse uma maneira de ver esse processo? E se um cientista japonês tivesse descoberto uma forma de congelar um momento no tempo e fotografar o impacto direto e visível que um único pensamento, uma única palavra, tem sobre a estrutura da matéria? E se pudéssemos te mostrar a prova visual de como a vibração do seu pensamento, neste exato momento, está esculpindo a própria água do universo? A frequência de Tesla é um mecanismo secreto, mas para a mente lógica, ela permanece invisível, uma questão de fé. Mas e se não precisasse ser? E se houvesse uma maneira de congelar o tempo e fotografar o poder bruto de um pensamento? O cientista japonês Masaru Emoto descobriu o segredo para fazer exatamente isso. Ele nos deu a prova visual e proibida de como a sua consciência, neste exato momento, está esculpindo a própria matéria do universo. Sua pesquisa, tão controversa quanto revolucionária,
revolucionária, revela uma verdade que as elites esperavam que você nunca visse. Seus pensamentos são cinzéis e o mundo é sua argila. O método de Emoto era de uma simplicidade genial e chocante. Ele expunha amostras de água a diferentes frequências vibracionais. A palavra amor colada em um frasco, a música de Mozart ou a intenção silenciosa de gratidão. Em seguida, ele expunha outras amostras a vibrações de baixa frequência. Palavras como ódio, medo ou música heavy metal agressiva. Depois, ele congelava rapidamente essas amostras e fotografava os cristais que se formavam. O resultado é a prova física mais inquestionável do poder da sua mente. A água exposta ao amor e gratidão formava cristais de gelo de beleza divina, mandalas geométricas perfeitas. Em contraste, a água bombardeada com pensamentos de ódio se recusava a formar cristais, resultando em estruturas caóticas, disformes e doentias. Você precisa entender, isso não é uma metáfora. É a fotografia de um comando sendo executado. Pense nas implicações secretas disso. Seu corpo é composto por mais de 70% de água. O planeta em que você vive é coberto por mais de 70% de água. Cada palavra que você fala, cada pensamento que você sustenta, está neste exato instante, comandando a estrutura molecular da água dentro e fora de você. Você está literalmente criando saúde ou doença, harmonia ou caos, com a frequência da sua consciência. Esta prova visível é a verdade proibida que unifica ciência e espírito. Mas se a sua consciência pode imprimir informação na água, este é apenas o começo. E se eu te dissesse que a água é apenas um meio e que existe um campo de energia ainda mais fundamental, uma biblioteca cósmica que contém o registro de tudo o que já aconteceu e de tudo o que pode acontecer, e que seus pensamentos não são apenas capazes de ler esse registro, mas de reescrever a página que contém o seu destino? A prova de Masaru Emoto é a verdade proibida que mostra como sua consciência esculpe a matéria. Mas a água, assim como seu corpo, é apenas a tela, onde está guardada a galeria de arte de todas as realidades possíveis. A resposta é um dos segredos mais profundos do esoterismo, um conceito tão poderoso que foi velado em metáforas, os registros akáshicos. Esqueça na imagem de uma biblioteca empoeirada no céu. A verdade secreta é que o akasha é o disco rígido cósmico, a nuvem etérica do universo, que contém o registro de cada pensamento, emoção e evento que já aconteceu ou que poderá acontecer. Não é apenas a memória do passado, é o blueprint de todos os futuros potenciais. Culturas antigas, de místicos hindus a teósofos, chegaram à mesma conclusão proibida. A sua consciência não é apenas um leitor passivo neste sistema. Ela é um usuário com permissão de administrador. Aquele sentimento de déjà vu, aquela intuição inexplicável sobre qual caminho seguir, não são falhas na sua mente, são vislumbres. Momentos em que sua frequência vibracional te dá um acesso momentâneo a esta biblioteca cósmica. Dominar seu campo energético é o processo de aprender o login e a senha. É aprender a navegar conscientemente por esses registros, a entender os padrões e contratos de alma que moldaram sua vida até agora. E mais importante, a escolher um novo arquivo de destino. Você não precisa ser vítima de um destino pré-escrito. Você pode acessar o código-fonte da sua realidade e, com intenção focada e energia elevada, começar a reescrever as próximas páginas do seu livro da vida. Isso soa como um poder reservado apenas para avatares e mestres ascensos. Mas a verdade é que você já está usando essa interface todos os dias, de forma inconsciente e muitas vezes destrutiva. Cada vez que você se define como uma pessoa de sorte ou de azar, você não está apenas descrevendo sua experiência. Você está emitindo um comando de busca a essa biblioteca cósmica para que ela lhe entregue mais eventos que correspondam a essa identidade vibracional. Você está ativando uma lei fundamental do universo, operando um ímã invisível que atrai implacavelmente as circunstâncias que provam que sua crença mais profunda sobre si mesmo está correta. A questão não é se você tem esse poder. A questão é, você está no controle desse ímã ou está sendo arrastado por ele?
A resposta para essa pergunta, se você está no controle do ímã ou sendo arrastado por ele, define toda a sua existência. Ser arrastado é a experiência humana padrão. É viver como uma folha no vento, acreditando que azar é uma força externa que te persegue. Mas tomar o controle, isso é despertar para a verdade proibida. Sorte e azar não são forças que te visitam, são profecias. Profecias que você mesmo escreve e comanda o universo para cumprir, sem falhar. Pense na pessoa que se autodenomina azarada. Ela acorda esperando que o pneu fure. Ela vai a uma entrevista de emprego já ensaiando mentalmente a rejeição. Ela entra em um novo relacionamento antecipando a traição. Cada pensamento é uma oração para o desastre. Ela está constantemente vibrando em uma frequência de medo, escassez e expectativa negativa. O campo quântico, a biblioteca cósmica, recebe esse sinal e responde à única ordem que foi dada: me traga mais disso. E os eventos se materializam, não porque era o destino, mas porque foi o pedido. É um serviço de entrega impecável, respondendo à identidade vibracional que ela escolheu usar. Não é azar, é obediência cósmica. Agora olhe para o sortudo. Ele não é abençoado por uma força externa. Ele é um mestre inconsciente da frequência. Ele perde o ônibus e pensa: livramento. Algo melhor está a caminho. Ele encara um desafio não como um obstáculo, mas como um degrau. Ele vibra em confiança, em gratidão antecipada, em possibilidade. Sua energia não procura por problemas, ela procura por soluções. Ele não encontra as oportunidades, ele as convoca para a sua realidade. Ele é o farol, e as oportunidades são os navios que ajustam seu curso para alcançar a sua luz. Essa percepção é aterrorizante e, ao mesmo tempo, a libertação definitiva. Ela aniquila a ilusão de que você é uma vítima e te coloca de volta no trono de criador do seu universo. E isso nos leva à pergunta final, ao segredo mais profundo de todos. Se a sua consciência possui esse poder de moldar a realidade através da frequência e da crença, se você é o imã, qual é a fonte desse poder? Isso não é uma habilidade que você aprendeu, é a sua natureza fundamental. A verdade proibida é que este poder de criar mundos com a intenção é um eco do ato de criação original. E se eu te dissesse que a centelha divina que disse haja luz não é uma força externa a ser adorada, mas sim o código-fonte que está rodando dentro de você neste exato momento? E a fonte desse poder, o segredo proibido que anula todos os outros, é que você tem procurado no lugar errado. A centelha divina não está na sua mente, ela está por trás dela. Faça isso agora, por um instante. Escute o barulho dos seus pensamentos, a voz que narra, duvida e planeja. Você não é essa voz. E, no entanto, algo em você a escuta. Uma presença, um ponto de quietude que simplesmente percebe. Agora sinta a emoção que está no seu peito, seja ela qual for. Você não é essa emoção. Você é o espaço profundo e calmo que a contém, permitindo que ela venha e vá. Perceba até mesmo o juiz interno, aquele que critica e analisa tudo. Você não é esse juiz. Você é a quietude que o observa julgar sem ser afetada. Essa presença, essa quietude que testemunha tudo sem se envolver. Esse é o código-fonte. Esse é o poder do haja luz. Não é uma habilidade que você adquire. É a verdade de quem você sempre foi. Então, e agora, aterre essa verdade. Da próxima vez que o caos mental começar, apenas se pergunte, com intenção serena: por que estou pensando isso? Sua mente vai gaguejar. Ela pode não encontrar uma resposta. E esse instante de silêncio, esse vácuo, esse é o caminho. É o primeiro passo para o verdadeiro despertar. Porque neste mundo material, só existem duas opções. Ou você controla seu cérebro, ou ele te controla. Enquanto você busca o grande segredo, esquece do ser que te habita, aquele que observa seus pensamentos e sentimentos. Não é a voz ansiosa quem saia como vai pedir um lanche ou se cumprimenta com um beijo ou um aperto de mão. Aquilo é o programa. O ser é o silêncio por trás do programa. Ele não julga, não teme. E quando você começa a sentir essa presença, é aí que o segredo da humanidade se revela. É quando você finalmente sente em cada célula o que significa eu sou. Para continuarmos esta jornada de despertar juntos, e se você está pronto para começar a viver a partir deste lugar de poder, faça um decreto. Comente abaixo as duas palavras mais
mais poderosas do universo. Eu sou. Cada comentário não é apenas um texto, é a sua primeira manifestação consciente, um comando energético que declara ao universo que você despertou. Se inscreva no canal e ative as notificações para seguirmos juntos nesta redescoberta. Este é apenas o começo. No nosso próximo encontro, vamos descobrir como os antigos alquimistas usavam um segredo para transmutar a energia densa do medo em combustível para a manifestação. Até lá, lembre-se de quem você realmente é. Você não está no universo. O universo está em você.